Minhas irmãs, o Senhor colocou no meu coração uma passagem bíblica, Números. Números é o quarto livro da Bíblia, escrito por Moisés. Números, capítulo 13, e capítulo 14. Eu sugiro que você, num momento oportuno da sua rotina, sente com calma e leia estas passagens bíblicas, para que possa meditar na palavra de Deus também. Resumindo, estas duas passagens bíblicas, Números 13 e 14, elas falam de uma situação em que Moisés, enviou para a terra de Canaã, que seria a terra prometida, que o Senhor daria a Israel, o povo que saiu do Egito, que foi liberto pelas mãos de Moisés do Egito. E o Senhor falou: olha, eu vou dar a terra de Canaã para todos os filhos de Israel. Então faça a sua parte, vá observar a terra. Então, 12 homens foram enviados para espiar, observar a terra de Canaã. E aqui, no capítulo 13, lista quem eram os homens e de quais tribos eram. Ou seja, era uma atividade importante, era uma missão importante. Sendo assim, eles estão listados neste capítulo. Entretanto, quando eles chegaram na terra, eles observaram que é uma terra de gente muito forte, que os frutos eram enormes, que tinha gigantes. Diz aqui que um cacho de uva foi necessário 2 homens para carregá-lo. Ou seja, enorme, muito grande. Era muito produtiva a terra. Mas tinha um povo muito forte, gigante. E sendo esse povo forte, gigante, que eram, para quem gosta de se aprofundar, filhos de Anak, né? Era um povo já muito poderoso, um povo que era da terra, aliás, descendentes de gigantes, enfim. Por isso que é importante a gente ler inteiros capítulos, para a gente observar também essas nuances, esses detalhes. E aí, eles voltam para dar o relatório para Moisés de tudo aquilo que eles viram. E aqui é que está a questão. Tiveram visões diferentes para um mesmo problema. Qual era o problema? Um povo forte e gigante, muito maior que eles e muito numeroso. Canaã era a terra prometida, oferecida por Deus, e ele já havia dito isto. No entanto, era uma terra que seria difícil conquistar. 10 deles, daqueles homens, dos 12 que foram enviados, tiveram visão pessimista e listaram para Moisés que não conseguiríamos conquistar a terra, que a terra era muito povoada, que o povo era muito forte e que o povo de Israel iria se contaminar com aquele povo, porque eles tinham outros costumes e outra cultura. E ainda assim, murmuraram com Moisés. E este pensamento, esta visão pessimista, contaminou todo o povo. Todo o povo foi contaminado. E diz aqui que eles levantaram a voz, choraram muito, murmuraram com Moisés: por que nos fizeste vir até esta terra para morrer nesse deserto? Antes ficássemos no Egito, porque lá tínhamos cebolas, tínhamos alimentos, tínhamos carne para comer. Aqui nesse deserto a gente não tem nada.
Não é melhor a gente voltar para o Egito? Apenas dois tiveram uma visão otimista. E aqui é uma chave muito preciosa para todo o resto dos livros de Números e Levítico, aliás, Números e Deuteronômio. Josué e Caleb foram os únicos que, sendo enviados para espiar a terra, voltaram com uma visão otimista, que era uma terra muito boa, muito produtiva, que se o povo fosse lá ia conseguir, se o Senhor se agradasse deles, o povo ia conseguir estar numa terra com leite, mel. Só dois. Eles viram do prisma da promessa. Eles tiveram uma visão otimista. Eles olharam além do problema, mostrando para nós que toda situação ruim tem algo bom. Tudo o que chega até nós para nos provar e provar a nossa fé, tem algo ali que precisa ser visto e aprendido. E enquanto a gente não olha o que precisa ser aprendido, a gente vai ficar reclamando, dando voltas no deserto. Pare para pensar qual é a sua aprovação hoje. E o que você precisa aprender do Senhor nessa aprovação? O que no seu deserto é tão difícil que você precisa aprender? Será que você precisa aprender a orar mais? Será que você precisa aprender a vigiar mais? Será que você precisa apacentar a sua família? Será que você precisa orar a Deus para abrir uma porta? Será que você precisa ter paciência com os seus filhos? Será que você precisa ter paciência com o seu esposo? Será que você precisa ajudar alguém no meio da sua dificuldade? Será que você precisa olhar mais ao seu redor, ao invés de olhar só para você? Será que você precisa observar tudo aquilo que está ao seu redor, ao invés de olhar só o que você está no problema? Deus jamais vai nos colocar um fardo, uma carga que nós não possamos carregar. Sempre haverá ajuda. Ou alguém vai nos ajudar, ou nós vamos encontrar alguém no meio do caminho que vai ajudar a carregar. Ou Ele mesmo vai nos dar uma força sobrenatural que vai nos fazer traspassar aquela situação. Mas sabe qual é o desfecho de tudo isso? Adivinha, minhas irmãs, quem foram os únicos? Adivinha quem foram os únicos que entraram na terra prometida? Josué e Caleb. Os que tiveram a visão otimista. Os que olharam para o Senhor e para a sua promessa. Os que tiveram ali junto com Moisés, vamos Moisés, bora Moisés, passar esse deserto, porque o Senhor não prometeu nos deixar no deserto, Ele não disse isso. Ele disse, vamos atravessar o deserto e chegar até a terra prometida. Pois se Ele prometeu, certamente cumprirá. Ele é Deus. Josué e Caleb foram os que persistiram em enxergar a promessa e ficar na fé esperando a promessa. Agiram junto a Moisés para que tudo fosse trabalhado a fim de passarmos o deserto. Ao fim de tudo, nem Moisés entrou, mas Josué e Caleb entraram, mostrando para nós que Deus não se agrada nas nossas murmurações, reclamações, rotineira, todo dia. Irmãos, é insuportável conviver com alguém que só reclama. Diz a palavra de Deus em Provérbios que uma mulher rixosa é como uma goteira contínua na casa. Em Provérbios está escrito isso. Porque a mulher, ela tem um momento de desabafar, ela tem um momento também de chorar, ela tem um momento de reclamar também, porque nós somos seres humanos. Mas todo santo dia, só reclamar e só ter uma visão pessimista é difícil. Então, irmã, observe ao seu redor. Observe em você, olhe para você nesse momento. Situações são difíceis, algumas são inimagináveis.
Você pode estar pensando, mas ela não tem ideia do que eu passo na minha casa, ela não tem ideia da perseguição que eu tenho no meu trabalho, ela não tem ideia dos anos que eu estou esperando. Eu não tenho mesmo. Mas eu já vi na minha vida longas provas serem apacentadas pelo Senhor, eu ser apacentada pelo Senhor para esperar, para observar, para entender o que aquela aprovação estava trabalhando em mim. Desemprego foram 3 anos, até que o Senhor abrisse uma porta. Guerras na família também já passei. Já vi necessidades. Mas uma coisa eu tinha sempre em mente. Se Deus prometeu, Ele tem poder para cumprir. Eu vou fazer a minha parte. Tinha dias que não tinha força? Tinha. Tinha dias que não tinha força. Mas eu confio em Deus que mesmo naqueles dias que a gente não tem força, o Senhor vem nos ajudar, ou envia alguém para nos ajudar. Ou envia uma boa palavra para nos animar. Então, minha irmã, a partir de hoje, você tem uma missão para você mesma. Olhar a tua prova com outros olhos. Nós não podemos, como cristãos, já com promessas maravilhosas, crentes que já aceitaram Jesus, viver como se não tivéssemos promessas. Ou viver como se não tivéssemos Jesus Cristo na nossa vida para suprir todas as nossas necessidades. Eu agradeço a vocês por terem me ouvido até esse presente momento. Eu espero que tenha sido de boa edificação para quem ouviu. E espero também que a gente continue nessa jornada nos próximos dias, aí junto com o jejum quebra-grilhões, tá bom? Um grande abraço, um ótimo dia para todos nós. Deus abençoe cada uma de nós. Amém.